É uma alegria imensa estar aqui nessa casa novamente, porque a gente sabe que o trabalho foi para iniciar essa edificação aqui, tanto física como do plano espiritual, e participar desse momento aqui, dessas energias que chegam para todos nós, essas emanações, esses fluidos que aconchegam, que nos abraçam, nos dá o tom dessas referências para o aprendizado. Eu sempre costumo dizer nas nossas falas da importância que é a gente fazer uma palestra espírita. Primeiro, da responsabilidade de estar aqui na frente, falando para todos vocês, encarnados e aqueles que estão aqui também fora da carne, porque a gente tem que estudar. A gente estava até comentando aqui sobre a importância das informações, de transformar informações em conhecimento, e depois, nesse processo mais aprofundado de estudo, a gente praticar. Esse é o ponto fundamental dos ensinamentos de Jesus. E a fala de Jesus, em alguns momentos, ou naquele momento, a gente não entendia adequadamente a sua extensão, a sua aplicabilidade. E hoje nós vamos estudar uma fala de Jesus, é um novo mandamento, que ele disse. Então nós temos uma referência aqui para ampliar o nosso conhecimento nessa manhã do livro, o Livro dos Espíritos, que a gente vai trazer alguma informação, do Evangelho de João, que ele fala muito sobre a vida no mundo espiritual, e também a referência maior do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a penúltima lição daquele livro, é a número 179, que fala o Novo Mandamento. Queria cumprimentar a todos novamente e a direção da casa. Lá no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é no capítulo 9, que ele fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É uma pergunta interessante. Que é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza? Vamos começar dessa forma, para a gente poder entender a abrangência da fala de Jesus. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Kardec, da sua forma pedagógica, muito clara de perguntar, ele faz a seguinte pergunta à espiritualidade superior. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Olha a pergunta de Kardec. Livre-arbítrio, o livre-arbítrio tem efeito instintivo ou irrefletido, é por impulso? Olha a resposta dos espíritos. Uns sim, outros não. Opa, mas aí uns sim, outros não responde. Mas eles abrangem, eles estabelecem uma comparação para a gente entender isso. Ele diz assim, ó, considera essas miríades significa número, miríades de animais que pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. E os espíritos também respondem sempre com uma pergunta, vocês já viram? Muitas vezes eles respondiam uma pergunta fazendo outra pergunta. Acho que para a gente refletir, para a gente aprofundar mais. Aí eles dizem assim, julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Ele fala assim, ó, primeiro a gente executa. Mais tarde, quando a gente avançar, quando as nossas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão, e nós vamos ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, dirigir as do mundo moral.
E assim tudo serve. Que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. É admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Do átomo ao arcanjo é vida. Jesus, ele falou para nós, naquele dia do seu sacrifício, quando ele estava ali no madeiro, antes, naquela reunião de quinta-feira, naquela fatídica reunião de quinta-feira, que ele reuniu com os apóstolos, ele disse muito claramente: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A gente tem que parar para raciocinar. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Porém, eu digo-lhes, um novo mandamento eu lhes dou: amei-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, como é que Jesus nos amou? Será que nós já aprendemos isso? Tem uma novidade nesse mandamento? Porque o Evangelho de Jesus não é a síntese, não é a apologia que ele fala sobre o amor. Que outro preceito mereceu tanta recomendação e referências que foram tão enfáticas por parte de Jesus? O tempo todo ele falando sobre isso. E naquele momento ele estava fazendo uma ordenança para a gente, aqui no caso específico para os apóstolos. E ele encerra aquele momento numa notável novidade. O que ele estava falando? Modo de amar. Jesus não só prescreveu o amor, mas também a maneira de amar, dizendo: amai-vos como eu vos amei. Nós vamos ter que aprofundar um pouco mais. Será que os seres todos não se amam? Estou falando de seres. Do átomo ao arcanjo, todos os seres. Será que todos os seres não se amam? A vida sob qualquer forma? Debaixo de qualquer aspecto que nos apresente? Será que isso não é sempre a expressão do amor? Quando ele lembra de Deus, ele fala que amar é a grande lei da natureza. Ou seja, o amor é o atributo inseparável da vida. A vida é processo, do átomo ao arcanjo. Então, à medida que ela nos envolve nos planos mais elevados, o amor transcende. E ele assume ali modalidades várias. Daí, os diversos modos de amar. Então, o verbo amar tem muitos paradigmas. Ou seja, exemplo de como deve ser o modelo, o padrão. Por exemplo, a fera ama. Uma leoa ama. Uma leoa defende com solicitude seus filhos e por ela se bate até a morte. Isso é uma forma de amar? A galinha, expondo-se aos rigores do tempo, ela acolhe sobre as protetoras asas seus filhos. Ela cuida com desvelo de arranjar alimentos. É assim que ela faz? E ela priva daqueles que são mais apetitosos. Se você observar a galinha, ela percebe um alimento mais apetitoso e ela chama seus filhos. Reserva para eles. Gente, meus irmãos, isso é forma, isso é manifestação do amor. Perguntamos, é uma manifestação de amor? Mas tem leoa que cuida dos seus filhos, mas não cuida dos outros filhos de outra leoa. A galinha, ela se arrepia e ameaça os filhos de uma outra ninhada quando elas invadem a sua zona onde os seus estão lhe ciscando.
Elas defendem, não permite, delimita um espaço. Meus irmãos, é que os animais inferiores amam com egoísmo. Ainda. Mas nós estamos no processo, mas o egoísmo é um sentimento. Porque neles ainda não brilha em sua pureza. Eles estão passando por processo de crescimento. Estão na fase animal. Não entende ainda, como nós já entendemos aqui, nós temos capacidade, inteligência para captar isso agora. Ou seja, estão na fase do carvão. Ainda não são diamante. Então o instinto de conservação próprio e da prole é raiz do egoísmo, ela predomina fortemente. Sim. E nós, humanos? Os homens, ainda em nós verifica vestígios daquele instinto. O egoísmo. Muitos de nós possuímos acentuadamente quase igual como animal ainda. Então, para esse verbo amar, ele é intransitivo, ou seja, ele não transfere ainda. Por isso que Jesus, amai-vos como eu vos amei. Porque Jesus está no processo angelical. Jesus já é o Espírito luminar. Eu sou caminho, verdade e vida, que está no livro, e eu já passei por todo esse processo. E eu agora ensino para vocês qual é o caminho. E esse processo de átomo arcanjo é vida. Então, sua ação, esse verbo intransitivo, a sua ação, ela concentra-se neles mesmos e nos membros mais chegados da família, não é assim? É por isso que a família é importante. Desse processo sublimar. Primeiro amam-nos a família, ou muitas vezes não amam, mas aí uma outra contingência é uma forma de idolatria. Como a galinha, como a leoa, que preserva, que não deixa ninguém chegar. Qual é o convite nessa fala de Jesus? Esse outro estágio da evolução, desse conhecimento que nós temos. Convite à fraternidade. Ele fala lá no Evangelho de João, que João foi um evangelista que falou muito sobre o plano espiritual, daquela forma anterior. Muito espiritual. Capítulo 15, versículo 14 e 15. Jesus fala, ó, vós sois meus amigos, através de João, se fazei o que eu vos ordeno. Lembra quando estava interpretando? Ordenança. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Nós já sabemos. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi junto do meu Pai, eu dei a conhecer. Convite à fraternidade. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos amei uns aos outros. Eu disse, ó, nisso todos conhecerão. Nisso todos conhecerão. Está lá em João, capítulo 13, 34, versículo 34 e 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver de amor uns aos outros. Ele estava falando aquilo na quinta-feira, naquela reunião que fez a última ceia. Ele falou sobre servo. Ele falou sobre esse novo mandamento de ser chamado amigo de Jesus. E no processo mais adiante, assim, amigo de Jesus, de ser amigo de Jesus. E o outro fundamental, convite à fraternidade. Por quem tem divergência de entender o significado de servo. Porque quando ele lembra de servo, a palavra servo, ele pensa em escravidão. É aquele que não é livre ou foi privado de sua liberdade. Quem expressa a obediência é quem obedece ou serve alguém.
Mas aquele discípulo que obedece sem o conhecimento das razões ou causas que o levam a suportar o jugo a que está submetido. Ele diz, como aquele que desconhece as intenções e a paternal bondade do soberano e cujas as leis estão submetidas. Gente, nós estamos submetidos às leis. E ele diz novamente, um novo mandamento lhes dou, amai-vos como eu os amei. Então, de forma percebida, quando a gente lê isso, quando eu olho o texto, nos induz a sentir nessas palavras de Jesus absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Regra áurea. Lembra da regra áurea? O ama a teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus fala, aí a gente tem que refletir. Ama o teu próximo como a ti mesmo é diferente do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Tá. Parar, reflexão, reticência, vamos entender isso. Que parece difícil o entendimento. Que o primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo, é um dever. É um dever. E que, para exercê-lo, não é necessário que o homem busque compreender a condição do outro. Amor incondicional. Porque a gente quer amar as pessoas retaliando. Nós não queremos ser empáticos. Nós não queremos aceitar as pessoas como elas são. Nós queremos modificá-las. Nós queremos estabelecer condição. Eu só amo você se for dessa forma. E mais, aqueles que nós não conhecemos, que não têm vínculo, não têm relacionamento, é muito diferente. Aí Jesus fala assim, ó, o aprendiz amará o próximo como a si mesmo. É a regra áurea, é a lei de ouro. Só que Jesus, ele engrandece a fórmula, para a gente entender. Ele deu uma fórmula para a gente entender. Ele criou um novo mandamento na comunidade cristã. E ele fez isso na reunião derradeira lá com os amigos queridos, na intimidade dos corações. Ele estava expressando aquele sentimento. Era a recomendação maior, amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele foi enfático, ele foi determinante naquele momento. Ele estava assegurando para nós ali o regime da verdadeira solidariedade. A verdadeira solidariedade entre os discípulos. Porque não eram apóstolos ainda. Ele estava falando assim, ó, estou garantindo para vocês a confiança fraternal. E vou mais além, a certeza do entendimento recíproco. Então, meus irmãos, a prática do amor verdadeiro de uns para com os outros, ela vai muito além. Ela vai além dos lares. Ela vai além do trabalho. Ela vai além de todos os lugares. Há quem ame e sinta-se amado. Quem faz o bem é que sabe agradecer. Chico Xavier, nas suas palavras, nas suas palestras, ele sempre deixava uma reflexão no final. Sabe qual a frase que ele mais usava? Que vos amei uns aos outros. Chico falava isso. Nós devemos lembrar ainda que Jesus, em seu imenso amor, ele também recomendou amar os nossos inimigos. Esclarecendo para nós a necessidade do perdão. Foi isso que ele fez quando ele estava lá no madeiro. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se referiu àqueles que estavam do lado dele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas não é entendimento de estar salvo. É por isso que o vocabulário espírita a gente tem que perceber mais, para a gente entender. Porque salvar é diferente de evoluir.
Porque seria privilégio Jesus dizer para aquela pessoa que estava do lado dele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Estava isento de toda a responsabilidade do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus atos que ele cometeu durante a sua existência na carne? Não. Jesus estava dizendo, ó, o Espírito não morre. Você vai ter a oportunidade de evoluir. Você vai ter a oportunidade de fazer com que você evolua e participe do processo dessa vida. Aí ele nos ensina. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é uma aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Que é sentimento também, gente. Ódio também é sentimento. Então, amar aos inimigos, segundo Jesus nos diz, é não ter nada contra eles, nem ódio, nem rancor, não ter desejo de vingança. É perdoar-lhes sem impor condições. O que ele fez naquele momento, exemplificando para todos nós, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação e desejar-lhe todo o bem possível. Ele estava dizendo aquele irmão nosso. Não há obstáculo para que você reconciliar com Deus. Não há obstáculo para nenhum de nós reconciliarmos com Deus. Porque às vezes a gente comete algum erro, alguma falha, que a gente considera gritante, e não tem jeito mais. A gente pensa, né? Eu não vou conseguir sair dessa situação. Então, gente, nós estamos muito longe de compreender, agora até mais, com profundidade, tudo que Jesus nos ensinou. Amai-vos como eu amei é diferente de amar ao próximo como a ti mesmo. Porém, é necessário que a gente continue estudando. Para entender os seus ensinamentos, nós temos que refletir. Quando a gente estuda, por exemplo, a vida no mundo espiritual, tem que refletir. Porque quando a gente está perto de desencarnar, a gente tem dificuldade. Será que está na hora? Para que seja uma doença, será que eu estou pronto para voltar? E a gente vai estudar. Será que vai doer? A vida segue. Então nós temos que refletir muito sobre esses ensinamentos e as práticas dos seus ensinamentos. Ser a terra boa, a terra fértil, para que a semente possa germinar, para que essa semente possa produzir bons frutos. Então a boa notícia é, já está acontecendo isso, gente. Porque o amor ainda, ele se mistura com o egoísmo. Se mistura. Mas nós estamos conseguindo fazer a separação. À medida que nós penetramos os segredos do amor puro. Aqueles animais que eu referi lá no início ainda não entendia. Porque não tem inteligência. Tem instinto. Mas nós, nesse atual estágio, nós já temos esse entendimento de captar esses ensinamentos. Então nós vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Porque quando a gente fala em felicidade, a gente pensa que é só pra gente, né? Nós somos egoístas. Felicidade tem que ser compartilhada. Já viu aquela história daquela pessoa que ganha um prêmio? Ó, você ganhou um prêmio, você vai ter uma viagem de avião e você vai para o hotel 6 estrelas. Só que tem uma coisa. Você vai de avião, o piloto você não pode ver, que vai ser até um piloto automático, e você vai ficar naquele hotel 6 estrelas, vai ter tudo que você quiser.
as melhores comidas, as melhores bebidas. Só que é você sozinho. Chato, não é? É igual você fazer uma ceia, igual a gente faz no final de ano, Natal, o ano que se inicia, a gente faz a ceia. O que é que mais dá sentido naquela reunião? As pessoas. Vocês já pensaram, a gente ir para um castelo, ter um banquete pra gente, leitoa, tudo. Peru, todo tipo de bebida, só eu. Com quem que eu vou brindar? Com quem que eu vou participar? Então, gente, é importante que nós fomos criados para compartilharmos. Felicidade é isso, é compartilhamento. Porque não faz sentido a gente viver isolado. Porque se assim o fosse, Deus, na sua magnitude, fazia uma terrinha para cada um. A terra do Clóvis, a terra do seu Euclides. Viver sozinho. Ai, gente, chega um momento que a gente não suporta mais. Então é compartilhar. Por isso nós viemos também em família. Porque a família é a célula mata da sociedade. É o início sublime da gente amar as pessoas. Por isso também que muitos são inimigos de vidas pretéritas, da quais nós agasalhamos para nos recuperarmos. Para entender e sentir a essência desse amor que Jesus tanto disse. Essa é a oportunidade. Então nós vamos trabalhar, nós vamos sofrer por amor, por sexo adiante. Até a gente entender esse processo da vida, do átomo ao arcanjo, que é o processo da vida. E todos nós passamos por esse processo. Hoje estamos na fase hominal, nós evoluímos muito, gente. Mas tem uma fase ainda para a gente atingir muito extensa. Como aqueles animais que eu referi aqui antes também estão caminhando. É instinto. Então a felicidade ajuda-nos a erguer para a gente ficar no mesmo nível. Olha, convite à fraternidade que Jesus fala ali. Até que nós possamos entender a vida, entrar todos juntos nessa suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. Nós somos eternos. Era isso que Jesus estava falando, ó. Terás oportunidade quantas vezes for necessária. Estava dizendo para aquele irmão que estava sendo crucificado com ele. Gente, meus irmãos, nenhum de nós estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Ninguém está solto no mundo. Ninguém está solto nesse mundo. Nós não fomos trazidos para esse mundo por nada. Nós não fomos trazidos por esse mundo por nada. Nós temos uma missão. E aqui é trabalho. Convite à fraternidade. Nós não somos os deserdados do mundo, não. Ninguém está deserdado. Ah, não tem ninguém por mim? Tem sim. E aqueles que nós já convivemos em outras existências estão lá, trabalhando por nós, lutando por nós, nos ouvindo. Então não existe nenhum deserdado no mundo. É por isso que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele fala no livro Pensamento e Vida, só que ele fala sobre a vida. Que desde as galáxias até os sistemas subatômicos é uma cadeia de vidas ligadas. Estava se referindo ao que? A grande vida. A vida, gente, é amor. A vida é o amor de Deus para conosco. Jesus falava sobre esse amor. Já entendia esse processo. E para a gente encerrar,
Nós somos os elos conectados à vida de Deus. Nós vivemos nele e ele vive em nós. Deus, com a sua sabedoria, com a sua misericórdia, ele está trabalhando por nós. Então nós devemos confiar em Deus, sim, que são os seus desígnios, porque nós temos dificuldade também de entender os desígnios de Deus, que tudo que está designado vai acontecer. Então aquela mensagem, um dia seremos anjos? Sim. Um dia nós atingiremos essa perfeição relativa, porque nós somos filhos de Deus. E desde quando nós fomos criados, desde aquele início, nesse processo, está preparado para nós sermos espíritos de luz, como Jesus o é. A gente encerra com as palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muito obrigado.